Olá, pessoal. Vamos agora para princípio fundamental da contagem. É a correção da atividade aí da página 208. Primeiro, existem duas vias de locomoção de uma cidade A para uma cidade B e três vias de locomoção de uma cidade B a uma cidade C. De quantas maneiras pode-se ir de A a C passando por B? O princípio fundamental da contagem é uma multiplicação. Você vai multiplicar, quer dizer, tem o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Nesse caso, nós estamos tratando do princípio multiplicativo, onde a gente vai multiplicar todas as possibilidades, né? Então, vamos lendo aqui e anotando os dados. Aqui, a questão quer saber de quantas maneiras, quantos caminhos você pode escolher para ir da cidade A até a cidade C, passando por B, né? Então, de A até B, você tem quantas possibilidades? Ó, de uma cidade A para uma cidade B, existem duas vias, né? De A para B. Se existem duas vias, então você tem duas possibilidades. Você pode escolher qualquer um dos dois, não é isso? Então, você tem duas possibilidades aqui de A até B e depois de B até C. Ó, e três vias de B até C. Então, vai ficar 2 vezes 3 e dá 6 possibilidades, né? Então, você tem 6 caminhos diferentes que você pode seguir para ir da cidade A até a cidade C, passando por B. Vamos para a segunda. De quantas maneiras diferentes pode-se vestir uma pessoa que tenha 5 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapato? Bom, como eu falei, a gente vai multiplicar todas as possibilidades, né? A pessoa tem 5 camisas, então ela pode escolher qualquer uma das 5, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapato. Multiplicando isso tudo, né? 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60. Então, 60 possibilidades. Terceira. Ao lançarmos sucessivamente 3 moedas diferentes, quantas e quais são as possibilidades de resultado? Bom, a gente vai estar lançando 3 moedas. Cada uma dessas moedas só tem 2 possíveis resultados, né? Ou é cara ou é coroa. Então, quando a gente lança a primeira moeda, nós temos quantas possibilidades? 2. Ou é cara ou é coroa. Quando a gente lança a segunda moeda, nós temos quantas possibilidades? 2. E quando a gente lança a terceira moeda, nós temos quantas possibilidades? 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 possibilidades. Quarta. Em um restaurante, há 5 tipos de salada, 4 tipos de prato quente e 3 tipos de sobremesa. De quantas maneiras podemos fazer uma refeição composta de uma salada, um prato quente e uma sobremesa? Vamos multiplicar todas as possibilidades, né? Tem 5 tipos de salada, então essa pessoa pode escolher qualquer um desses 5 tipos. 4 tipos de prato quente e 3 tipos de sobremesa. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vamos para a quinta. Quantos números de 2 algarismos podemos formar, sabendo que o algarismo das dezenas corresponde a um múltiplo de 2, diferente de 0, e o algarismo das unidades corresponde a um múltiplo de 3? Bom, olha só, eu quero formar um número de 2 algarismos, tá? Aqui, os 2 algarismos, certo? Está dizendo que o algarismo das dezenas é um múltiplo de 2 diferente de 0. Então, quais são os múltiplos de 2 que nós temos? Nós temos 0, 2, 4, 6 e 8. Não é isso? Por que a gente não conta 10, 12? Porque sempre que a gente vai considerar os algarismos, a gente considera de 0 a 9. Por que só de 0 a 9? Porque a partir do 9 já começa sendo uma combinação de 2 algarismos anteriores. Por exemplo, o 10 é uma combinação do algarismo 1 com o algarismo 0.
O 11 é uma combinação do algarismo 1 com o algarismo 1. Então, a gente não conta... Quando a gente fala em algarismos, a gente considera sempre de 0 a 9. Né? Então, aqui está dizendo que o algarismo das dezenas é um múltiplo de 2 diferente de 0. Se é diferente de 0, então nós temos 2, 4, 6 e 8. Então, nós temos 4 possibilidades. E o algarismo das unidades é um múltiplo de 3. Então, nós temos 0, 3, 6 e 9. 0, 3, 6 e 9, tá certo. Já no algarismo das unidades, não está falando nada em relação ao zero. Isso quer dizer que eu posso contar com o zero. Né? Então, nós temos 4 possibilidades aqui também. E 4 vezes 4, 16. Isso significa que, com esses algarismos aqui, ó, menos o zero aqui na dezena, a gente consegue formar 16 números de 2 algarismos, tá? Sexta. Usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de 2 algarismos podemos formar? Pronto. Eu quero números de 2 algarismos. Né? E eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números que estão disponíveis para eu utilizar. Se eu posso utilizar qualquer um desses 6 números, então eu tenho 6 possibilidades para o primeiro algarismo. Isso significa que nesse primeiro algarismo eu posso colocar qualquer um desses números. Como aqui o segundo algarismo não está falando nada em questão de repetição, né? Então, eu posso utilizar qualquer um desses 6 de novo. Então, eu vou ter 6 vezes 6, que dá 36 possibilidades. Letra B. Ó, nessa letra B, eu já quero números pares de 2 algarismos. Números pares de 2 algarismos. Para um número ser par, ele tem que terminar em um número par, né? Por exemplo, 12. 12 é par porque termina em 2. 14 é par porque termina em 4, que também é par. Então, para um número ser par, ele tem que terminar em um número par. Aqui nós temos o 2, o 4 e o 6, que são pares. Né? Então, nós temos 3 possibilidades para o último algarismo. Né? Esse último algarismo aqui, ele só pode terminar em 2, em 4 ou em 6. Então, temos 3 possibilidades. Já para o primeiro algarismo, ele pode ser par, ímpar, pode ser qualquer um. Né? Então, nós temos quantas? 6 possibilidades. 6 vezes 3, 18. Vamos para a letra B. Ou para a letra C, desculpa. Letra C. Agora, eu quero números ímpares. Né? A questão de par e ímpar segue o mesmo raciocínio. Para ele ser ímpar, ele tem que terminar em um número ímpar. Né? E nós temos o 1, o 3 e o 5. Então, nós temos 3 possibilidades aqui. Já para o primeiro, nós temos 6, porque nós podemos utilizar qualquer um desses ali. E 6 vezes 3, 18. Letra D. Letra D. Agora, nós queremos de 2 algarismos distintos. Né? De 2 algarismos distintos. O que é isso? 2 algarismos diferentes. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que se a gente utilizar o 5 aqui, a gente não pode utilizar o 5 aqui. Tá? O algarismo, não as possibilidades. É muito comum, no início, a gente confundir algarismo com possibilidade. Eu quero 2 algarismos distintos. Quantas possibilidades nós temos para o primeiro algarismo? Nós temos 6, porque nós podemos utilizar qualquer um desses aqui. Ó. Pronto. Se eu posso utilizar qualquer um desses 6 aqui, mas eu não quero que esse segundo seja igual ao primeiro. Né? Isso significa o quê? Que eu vou ter quantas possibilidades para esse segundo? Vou ter só 5 possibilidades. Por quê? Porque o algarismo que foi utilizado aqui não pode ser utilizado aqui, não pode se repetir. Então, eu vou ter só 5 possibilidades. 6 vezes 5, 30. Letra E.
A letra E diz, de 2 algarismos pares, podemos formar. Pronto. Ó. Qual a diferença da letra P para a letra E? Aqui, estava pedindo para a gente formar números pares. Para um número ser par, ele só precisa terminar em um número par. Na letra E, está pedindo que os 2 algarismos sejam pares. Né? Se os 2 algarismos são pares, quantos números pares nós temos? 3. Então, nós temos 3 possibilidades para cá. E temos 3 possibilidades para cá. Né? Então, 3 vezes 3, 9. Bora para a sétima e última. Na sétima, pronto. Uma prova é composta de 7 questões do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras um aluno pode responder a essa prova aleatoriamente, ou seja, chutando as respostas. Pronto. Tem 7 questões. Cada questão ele só tem 2 possibilidades, ou é verdadeiro ou é falso. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para a primeira questão, só tem 2 possibilidades. Para a segunda, 2. Para a terceira, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32, 64. 64 vezes 2, 128. Tá aí a resposta da atividade.